Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal sobre vendas, vendas B2B. E comigo aqui mais uma vez, Luiz Schmidt. Tamo junto, E aí, tamo meu irmão, junto. beleza? Tudo bem? Tudo Mais bom uma com vez você? aqui, você do ladinho, na paleta, todo trabalhando na paleta verde. Não é? Mas é porque tem convidado, né? É isso aí, temos convidado hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Bom estar com você mais uma vez aqui, meu irmão. Prazer enorme, mano. Tamo junto. O Que Não Fazer em Vendas, um episódio, um podcast de vendas aqui na Vesa TV, uma empresa do Grupo ABC Com. Todas as terças-feiras, às 21h30, episódios novos do Que Não Fazer em Vendas para você. Mas a gente consegue achar o Que Não Fazer em Vendas em diversos lugares, né, Luiz? Tá facinho. Você agora pode achar a gente lá no Instagram. Tem o Que Não Fazer em Vendas. Exatamente. Com os recortes dos convidados. Exato, Tá mó barato isso, cara. Não é? Será que tem stories também? Quando a gente Pois faz é. gravação. Com A gente tá erros de esperando gravação. você interagir também, né? Exatamente, o Que Não Fazer em Vendas está no Instagram, siga lá, recortes diários de episódios aí, nos nossos mais de 70 episódios já gerados, né, Luiz? Olha só, nem parecia que a gente ia aguentar tanto, então aqui, cara. Pois Que bom, é. firme e forte. Pois é, você acha também o Que Não Fazer em Vendas no Spotify, agora com o canal nosso, a gente está republicando ali aos poucos os episódios antigos, né, e publicando, claro, os nossos episódios semanais também. E é claro, assim, você pode achar a gente, conversar com a gente nas nossas redes sociais, né, Luiz? Quais são as suas redes sociais? Luiz Schmidt, me falaram que tem um nome chique, mas é difícil pronunciar, então SCHIMITD. Você me acha lá no Instagram, você me acha no LinkedIn, me acha no TikTok também, tenho publicado em algumas redes sociais, é facinho me achar, só procurar ali. É isso aí, você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram e no TikTok também. Confesso que eu estou um pouco distante do TikTok, mas vou voltar fortemente aí com os nossos recortes do Que Não Fazer em Vendas lá no TikTok também. Certo, Luiz? É isso, e tivemos temporada de Dia dos Pais, que foi Verdade, muito legal, interação verdade. gigante, foi maior barato, o pessoal comentou muito sobre o episódio que a gente gravou com o Gerson Cowell e o episódio que nós gravamos com as nossas crianças, com foi certeza. maravilhoso, e agora a gente entra numa outra fase, né? Então, a gente tá trabalhando por temporadas, né? É verdade, é E verdade. agora a gente entra por uma outra fase, mas hoje a gente tem um assunto muito diferente para falar, né? Exatamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem muitas dúvidas, tem muita fumaça no mercado sobre ele, que o assunto é live marketing. Então hoje, no melhor estilo assim, né? Live marketing. Do que se alimenta? Como se reproduz? De onde vem? Nós vamos falar sobre isso, porque, é claro, né, são assuntos novos e a gente vai talvez tirar um pouco de certos mitos do live marketing e entender a apropriação dele nas nossas empresas. E olha só, para falar disso, nós chamamos ele, que é fundador e CEO da Gax Brasil, publicitário com mais de 30 anos de carreira dedicados ao live marketing, à comunicação, a marketing. É apresentador de podcast aqui da casa, do Job da Hora e presidente do Comitê de Live Marketing do Prêmio ABC da Comunicação, né? Ele fala que ele sou movido pela paixão por nosso mercado, ao qual dedico de corpo e alma nesse tempo todo. Senhores e senhoras, com vocês, Jason Maia Leite da Gax. Seja bem-vindo. Olá, meus caros. Obrigado. Que prazerzão estar aqui, demais. Imagina. Adorei esse convite, adorei. E assim, a gente esteve gravando recentemente para o Prêmio ABC da Comunicação, verdade, né? verdade. E, inclusive para você que é dono de agência, dona de agência no Brasil inteiro, agência de marketing, o Prêmio ABC da Comunicação, no comitê que eu sou presidente, né, que é o Comitê de Profissionais, já está com as inscrições abertas para você registrar os seus profissionais para concorrerem a melhor profissional de marketing em 12 categorias diferentes, tá? Então chame a gente nas redes sociais para falar sobre isso também, né? Muito bom. Poxa, muito e bom. assim, quando a gente falou live marketing, precisamos falar sobre isso, mas Jason, você foi o nome que apareceu Que assim legal. de cara no processo, que meu bom, irmão. que bom. Não, eu acho que é interessante a gente pensar, né, sobre isso, porque gera confusão, né? Muita, A terminologia deixa confuso e dá para pegar esse gancho, né? O que não é live marketing, Exatamente. do não fazer em vendas, né? Mas é bastante interessante, Boa. né? Dá pra... A gente tem papo aqui. Tem né? muito papo. Para começar, quem é Jason Maia? Jason Maia ou Jason Maia Leite? Jason Maia Leite, fica à Jason Maia vontade. Leite. Meu nome comprido, mas fica à vontade. Quem é Jason Maia Leite na fila do pão? Conta um pouco pra gente. Bom, profissionalmente falando aí, é isso aí, 30 anos de profissão, né? Eu já tenho 48 anos, né? Então, uma boa história aí.
comecei diferente, né? Comecei como um típico cara da minha geração aí, e do ABC, né? Então eu fiz Senai, trabalhei um pouco na Olha Mercedes-Benz só. do Brasil, que é uma empresa que meu pai trabalhou a vida toda lá. Meu pai trabalhou 32 anos Que lá. legal. E eu também comecei por ali, né? Então eu comecei trabalhando aí com 14 anos, mas desde criança eu queria ser publicitário. Por ver as propagandas e me interessar, pô, queria fazer isso, sem saber exatamente, aquela coisa de criança, você não sabe exatamente Uhum. Aham. o que precisa para fazer aquilo, mas eu sempre gostei, desde criança, sempre fui criativo e tudo, enfim, uma criança comum também, mas já tinha esse gosto, né? E quando me deparei com a vida de trabalho, né, a vida, ter que ter uma vida profissional, embora ali naquele ambiente de fábrica e tudo mais, mas eu queria ser publicitário, tanto que ingressei estudando publicidade, mesmo ainda trabalhando lá, e aí Uhum, depois uhum. foi um caminho comum de abrir mão daquela vida ali Uhum, para uhum. estágio, e trabalhei em agência, até chegar a ideia de ter a minha própria agência, Sim. que é a Gax, né, que esse ano está fazendo 25 anos, Olha só. Que 25 anos de legal. agência. Legal, cara. Parabéns. Então, obrigado. Então, quer dizer, é uma vida. Por isso que eu falo que eu tenho muito amor, e eu realmente tenho muito amor mesmo pela nossa profissão, as coisas que a gente faz Uhum, como uhum. publicitário, como comunicadores, assim, no sentido de transferir informação, passar a mensagem sobre algo, Sim. né? Que publicitário não deixa de ser vendedor, é um Com vendedor certeza. Com diferente, mas certeza. é, Aham. né? E, e quando eu falo que eu me dedico, é porque é uma vida inteira que eu me dedico mesmo de corpo e alma. Eu sou esse cara aí, né? Boa. Gosto, eu tenho esse privilégio, fazer uma coisa que eu gosto. Então, Isso. assim, isso já é uma coisa sensacional. E aí, se dedicar de corpo e alma mesmo é porque eu faço muito, e o live é, é necessário, eu diria, essa dedicação, porque senão, se você não gostar e não se dedicar, é difícil você fazer Uhum, live marketing, eu uhum. diria. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos então para essa história. Porque assim, live marketing, não, eu sei o que é live marketing, é só fazer aquelas lives no Instagram lá, eu sei que Olha. é só fazer aquelas ativação lá nos eventos. Conta pra gente, o que é, afinal de contas, o live marketing? Acho que dá para começar pela terminologia, né? Por esse título, né? Essa disciplina, esse nome, ele dá para dizer que ele é relativamente novo, Uhum, né? E ele uhum. foi cunhado há poucos anos e é uma coisa do Brasil. O Brasil Hum, resolveu dar esse termo para uma disciplina aí que antigamente se chamava BTL, que era o Below the Line. hum. Dentro do universo das agências, nós temos o acima da linha, o above the line, o ATL, que são as agências de propaganda. Uhum, As uhum. grandes agências que fazem propagandas de grandes marcas que a gente vê na TV. Publicidade e propaganda desse tipo de atividade. Uhum, O que estava abaixo da linha, ou BTL, below the line, que eram as ativações, o que durante muitos anos, ou até em alguns lugares ainda se chama o marketing direto, né? uhum. Que aí abrange promoção, ativação de marca, de produto, experiência de marca. E como o Brasil é muito bom nisso e tem uma força enorme nesse tipo de atividade, e tudo que estava ligado a. E a gente tem, acho que tem uma coisa que faz muita diferença nesse universo que a gente está falando antes de pandemia, eu vou dizer Uhum, assim, uhum. pelo fator que assim nós vínhamos com muita força em atividades desse tipo, ativação promocional, atividade de promoções das mais diversas, sei lá, Uhum. caminhão do Faustão Uhum, ou uhum. blitz de rua, né, de sampling que se fala. Então, você está ali num barzinho, chega uma turma de promotores ativando um produto, né, uma bebida nova, Uhum, um, uhum. um produto de consumo nesse sentido, desde esse sentido até no ponto de venda, né? Então a gente é expert também de criar materiais de ponto de venda muito diferenciado, né? O brasileiro, a gente une criatividade, venda e relacionamento, relação direta, eu quero dizer, com pessoas e Uhum, experiências. uhum. Então nós somos muito bons nisso e chegar ao ponto de nos apropriarmos, de mudar, entre aspas, né? Criar um novo nome para live marketing, né? Isso surgiu da Ampro, né, que é uma associação de marketing direto e Uhum. promoção e promoções, maior associação de live
do Brasil, talvez da América Latina. Então surgiu dali a ideia de trazer esse termo, né? Depois, quando chegou a pandemia, ele ficou confuso pelo fator da rede social com muita força e as lives das redes. Não que já não tivesse, mas a força, né? Então ficou um pouco confuso, porque existem as live commerces também, Sim. que cresceu muito, aí pandemia, um pouco pós, né? Que é vender produtos diretamente ali ao vivo nas lives pelas redes. Então ficou um pouco confuso nesse sentido, né? Então, o live commerce não é live marketing. Não Olha, uma necessariamente. confusão minha. Uma Ah, confusão é? minha. Não necessariamente. A gente pode chamar porque nós estamos fazendo uma ação de ativação. Tá. Não deixa de ser. Tem promoção, tem bastante coisa, mas tá dentro de um universo do digital. Não tá numa relação de presencial, vamos usar esse termo, né? De experiência nesse sentido. De eu degustar, de eu apalpar ou sentir o aroma, enfim, porque todo esse tipo de coisa tá relacionado diretamente com o live marketing. Olha isso, cara. Olha só. Ó, a ideia que a gente tem é que live vem de live. De Tu tá live. fazendo uma live Exatamente. e fazendo alguma De coisa e fazer comprar na ao vivo hora. ali. E aí é totalmente... O live, nesse sentido, é porque é vivo, é experiência viva. Exatamente, Experiencial, perfeito. né? Entendi. Faltou eu dizer isso, é exatamente isso. Por isso que muitas agências desse universo de live, que a gente fala muito das agências de evento, que tá dentro, é uma disciplina, né, é um setor dentro do live marketing, né, vamos chamar assim, foi muito prejudicado aí naqueles tempos Nossa, de imagino. todo mundo em casa por causa disso, né? Então, muitas atividades presenciais de experiência, né, não puderam acontecer, né? Muito. Então, assim, confesso, eu fui contaminado pelo live. Sim, perfeito, mas é isso, né? Entendi, né? Que pode até existir uma apropriação no digital. Principalmente no mundo omnichannel que a gente fala, né? Que as Perfeito. coisas podem começar no digital, ir para o presencial, você pode fazer Perfeito. um cross aí nessa história, né? Exato. Mas não necessariamente. Então, eu perguntaria assim, me dá 2, 3, nos dê, né? Me dá não, né? Nos dê 2, 3 exemplos de aplicações de live marketing. Vamos até sair um pouco do tradicional. Coisas que, então, no pós-pandemia, você tem visto 2, 3 aplicações que têm sido fortes no live marketing e que você acredita nelas como base para o live marketing de hoje, de amanhã e dos próximos tempos. Eu acho assim, até pelo fator de demanda aprisionada, tá? Feira expositiva, falando literalmente, né? Onde lá você faz o seu stand e apresenta suas soluções, né? Seus produtos, eu acho que é uma coisa que está muito bem e acho que veio com uma força maior. Nós, antes, aí até 2019, não que não estivesse bem, mas nós tínhamos um público, né, massivo, claro, mas era uma coisa. Depois, como eu estava falando, talvez pelo fator de demanda aprisionada, né? Muita gente precisando fazer isso, ficou muita gente muito tempo em casa, longe desse universo, mas voltou com uma força absurda, né? E com tanta aplicação tecnológica, a gente está conseguindo fazer coisas muito boas dentro dos stands, né? Então, os stands estão muito criativos, com muito conteúdo, que é uma coisa que vem, né, do universo do digital, vamos dizer assim, com muita aplicação tecnológica. Então tá bem interessante, feira, e eu gosto de chamar atenção para isso porque é uma coisa que eu estava um pouco desacreditando, vamos falar assim, acho que já estava cansado desse modelo. E para alguns dos nossos clientes, não necessariamente em determinado momento, é claro que tem uma avaliação estratégica aí, mas prefiro fazer outro tipo de ação do que fazer feira. Esse investimento vamos colocar em outra atividade, do live mesmo, mas em outra atividade. Que aí me leva a uma outra das 3 aí que eu gostaria de destacar. A outra é a ação de relacionamento de pequenos públicos. O que seria uma ação de relacionamento? Por exemplo, seria um evento, né? Pode ser chamado de evento, só que pequeno, onde eu convido o meu público-alvo direto, né? Então não é como a feira que está aberta a todos, né? E é uma tarrafa ali, né? Vai vir seu público-alvo, mas você vai pescar outros peixes que não necessariamente. Agora, na ação de relacionamento, já não.
é o seu público direto. Então você vai convidar aquele público, então você faz uma bela de uma campanha sobre aquele evento, um evento fechado, né, uma ação fechada, você traz o público direto para um espaço onde você achar que é interessante. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que a gente traz para dentro da empresa, dentro da fábrica, porque a gente já mostra, né, nós estamos ali no nosso melhor lugar, no lugar mais seguro, a gente mostra o que a gente faz e como, né, por quê. Então você passa horas ali no evento dando uma chuva de informação, de conteúdo para o seu potencial direto, Sim. né, e fechadinho ali, muito mais próximo, muito mais caloroso, né, se torna uma experiência muito boa e o resultado é muito bom. Que legal. É muito cara. interessante. E uma outra, que seria a última, Não, que acho que é uma fica à vontade. tendência bastante interessante, que é o que a gente está chamando de festivais, que lembra um pouco da questão de banda, né, de música, mas que a gente também fez alguns aí e está funcionando muito bem, que dentro de um ambiente já um pouco maior, a gente traz diversas aplicações. Então a gente tem parceria tem collab com parceiros, ou seja, parceiro, vem aqui, mostra seu produto, fala um pouco sobre ele. A gente tem alimentos e bebidas ali, então é uma coisa um pouco maior. Tem vários tipos de experiência e interação que pode estar aplicado diretamente na solução dos produtos. Então, sei lá, vou dar um exemplo prático assim. Eu faço uma roleta lá, que é uma coisa que a gente vê muito em stand, e ganha um produto com alguma coisa que está ligada à sua solução, né? E dentro disso tudo, num ambiente também parecido com aquilo que eu estava falando antes, dentro do seu ambiente você pode fazer isso. Então você dá uma cara. É uma coisa grandiosa, você traz parceiro, então otimiza budget, aí, otimiza a verba e todo mundo aproveita. E pode ser fechado, por exemplo, também. Pode ser aberto ou fechado. Sim. Você trazer isso aqui, aí com parceiros, você traz mais pessoas, né? E stakeholders. Entendi. Você falou que isso a terminologia é uma coisa do Brasil, né? Sim. Mas como que o Brasil fica posicionado sobre as ações de live marketing perante ao mundo? E aí eu vou dar uma visão que eu tive. Eu tive em Gramado começo desse ano. E aí, cara, o que eu vejo lá? Você passa em frente a uma loja, a decoração daquela loja, a parte externa, aqueles monumentos, as estátuas, você fica com vontade de entrar. Perfeito. Aí você passa numa outra, tá rolando um show na frente da loja, tem um coral acontecendo. E aí tem grandes marcas ali, você tem uma Floribal, você tem mas você tem tem o parque dela, tem ela 10, 15 lojas dela, quase que na mesma rua, e elas fazendo ações diferentes entre elas. Aí a gente volta aqui pro nosso interiorzão. Eu passo numa rua muito bonita, lugares lindos, eu falo, cara, eu sinto falta de alguma coisa que eu não sei o que é. Não sei se é uma estatueta gigante para chamar a atenção, não sei se é um show acontecendo, mas agora quando você falou de live marketing, eu imaginei que, será que não falta para o nosso comércio mais metropolitano aqui, um olhar um pouco de turismo, um olhar um pouco diferente? A minha visão está muito turva ou é esse caminho? O que você acha que falta? É esse caminho. Eu acho até que a gente viveu um pouquinho disso, sabia? Ali, final dos 90, vocês devem lembrar, grandes marcas, e nós estamos falando de loja de bairro, tá? Loja de bairro que, por exemplo, tinha várias bandeiras de marcas. Eu lembro de marcas premium, por exemplo, eu lembro que eles colocavam um carpete na calçada. Eu era adolescente, assim, eu lembro de ver essas coisas. Esse tipo de ativação é sensacional. A gente foi perdendo. Acho que um pouco de questão de mentalidade, né? Então, falando de comércio, assim, o comerciante, eu preciso economizar aqui e para poder investir em outra questão, foram mudando as coisas e a mentalidade, né? Também acho que muito a presença do digital na vida das pessoas Sim. e do comércio de uma maneira geral. Então, talvez um comerciante pense assim, não vou investir no meu merchandising, na minha vitrine. Talvez eu invista no marketing digital, né? E aí tem que tomar decisão, toma uma decisão por esse sentido. Mas eu acho que é perfeito isso, né? Eu acho que precisa muito. Talvez os shoppings façam um pouco mais, né? Dentro de algumas restrições e regras que tem, enfim. Mas o comércio de rua
fica faltando, né? E quando você Realmente. falou da experiência, por exemplo, eu tô trazendo aqui para uma experiência mais gastronômica, né? Eu já fui abordado nesse sentido, você tá num restaurante, chega alguém com uma promoção, ou às vezes até elas vêm com uma roupa diferente e tal, que você Exato. percebe que é uma ação promocional para você provar e experimentar alguma coisa. E eu vejo também que para algumas outras soluções que são tão boas, não tem isso. Então, por exemplo, outro dia eu estava no interior e aí eu vi uma solução de uma coisa muito simples, cara. Era um gelo Uhum, saborizado uhum, para você fazer drink. uhum. Cara, como ninguém pensou nisso antes? E pensou. Só que você pegava o suco, punha para congelar e rasgava o negócio do suco e entregava lá. Na hora que eu olhei isso dentro de um mercado no interior de São Paulo, eu falei, cara, por que que ninguém divulgou esse negócio? Ou mais massivamente? Claro que ali na região tinha. Que são produtos simples, porém tão inovadores, que talvez com uma ação dessa alastraria muito mais Sem forte. dúvida, É sem claro que eu dúvida. não tô na vida de balada, eu não sei como está acontecendo na noite, mas nos restaurantes, pelo menos, eu sei que isso não tem acontecido, mas seriam soluções muito boas nesse Sem sentido. dúvida. Quando o cara vai tomar uma decisão sobre isso, é caro fazer isso? É barato? Eu acho que é relativo, é relativo. Não é caro, mas dependendo de como tá o seu negócio, é, de repente não faz sentido por termos alternativa do digital, né? Não faz Entendi. sentido entre aspas, né? Se ele É comparar na ali, cabeça do cliente ali, né? Na mente do cliente, quando ele vai fazer essa comparação. Eu tô trazendo isso porque é uma coisa que eu vivo muito. Então, quando eu vou fazer negócio, às vezes eu tenho recusa nesse sentido, né? Uhum, O cliente diz assim, não, eu vou, entendi, tá, muito boa a proposta, gostei, mas faz uma comparação dessa atividade com o digital. uhum, Então uhum. ficou, vocês devem saber muito melhor que eu, né? E eu acho que é um comportamento brasileiro isso. A gente tem uma coisa, a gente fica obcecado por coisas. Então, agora é o digital, é tudo, Tudo no vou tudo digital. pensar na rede social. Não necessariamente, né? Eu tento explicar isso para as pessoas, não necessariamente. Como você vende um produto que é comestível ou degustável de alguma maneira e você vai fazer uma propaganda somente no ambiente digital, você vai deixar muito a Uhum. desejar, né? É interessante fazer uma ativação, né? Uma ação de ativação presencial ali para a pessoa experimentar o seu produto, né? sim, Sim. Sabe que eu e o Luiz, a gente presta consultoria de vendas, né? E você falou uma coisa que é muito séria, que é assim, às vezes a empresário e o empresário, eles ouviram falar do amigo, da amiga, do outro empresário, alguma coisa que para eles deu certo, chega já pedindo para a gente uma ação naquela direção. Aí a gente tem que, calma, vamos olhar o contexto da tua empresa, do teu Perfeito. mercado, do teu momento, para entender se essa ação pode ser prudente para você também, né? Então é um esforço que a gente tem o tempo inteiro É, e nem sempre somos bem vistos, inclusive por ah, isso, sim, né? Porque sim. às vezes o empresário chega com aquela vontade maluca de fazer alguma coisa, aquela vontade imensa de fazer uma coisa. Aí nesse contexto, pensando em live marketing, como você vê, assim, para uma empresa, assim, quero fazer novamente ou quero passar a fazer live marketing? Qual o momento que essa empresa tem que estar? Qual é a cultura que ela já tem que ter iniciado? Qual o contexto para essa empresa falar assim, pô, legal, acho que live marketing é para mim e vale a pena eu fazer esse experimento. Aí depois que você responder isso, eu tenho uma outra pergunta legal. para engatar depois dessa ainda. Eu penso que o nível de maturidade está atrelado à necessidade, Ok, nesse caso. ok. Então, assim, o que eu preciso fazer, né? Eu vou lançar um produto, que tipo de produto é esse? Né? Acho que isso já pode ser um caminho Uhum. para tomar uma decisão se eu vou apostar no live marketing ou outro tipo de disciplina, de atividade. Né? Acho que esse é um caminho interessante. Então, qual é o objetivo que a gente precisa atingir? Qual tipo de público a gente precisa atingir, falando em target mesmo, de eh, idade, classe, onde Uhum, esse público está. Então, acho que voltar um pouco para dentro aí, eh, se não é uma empresa que tem um time de marketing que pode uhum. trazer essa informação, mas com certeza absoluta vai ter um time comercial e o Sim, time comercial vai saber sim, trazer sim. essa resposta, né? A gente tem que lançar esse produto em determinado período de tempo e é esse público aqui que a gente tem que atingir. Acho que essa é a análise ideal
para poder apostar no live marketing, porque não deixa de ser algo muito abrangente. Dá para fazer, eu posso dizer assim, qualquer empresa, todo mundo pode fazer, porque fazer um evento, fazer uma ativação uma ação de relacionamento, dá para fazer coisa menor, pequena, e por que não, né? Porque você não reúne um pequeno grupo. Ah, não tem um orçamento gigante para fazer uma coisa estrondosa. Reúna um pequeno grupo, traz uma turma aí para sua empresa, um grupo de empresários, um grupo do seu público-alvo, enfim, 5 pessoas. Senta ali, faz um café, fala sobre o seu produto, sobre as suas soluções, do seu serviço, seu produto, fala sobre sua marca e planta uma semente. Pode sair com um negócio já, acontece muito, mas não necessariamente, mas sai com uma semente plantada. Né? Acho que isso faz muita diferença, né? Deixa eu entender se eu estou pensando certo, né? Bom, eu moro em Santo André e ali, bem na divisa, aconteceu um fato do lançamento do 99 Food. Cara, com certeza todo mundo que passou ali pela região percebeu que tinha uma fila gigantesca de motoqueiros. E aí dali se alastrou um monte deles com a sua mochilinha amarela, que não tem como não perceber. Perfeito. Não tem como não perceber. E eu percebi que foram alguns dias que isso estava acontecendo. Isso seria um exemplo de live marketing? Sim, isso é uma ação de ativação de marca. Exatamente. Na realidade, de produto, porque é um novo serviço, né? 99 Food, né? Então, nós estamos abrangendo 2 coisas aí. Brand awareness, né? Então, estamos falando da marca. O amarelo, que agora já fica fixo. E já, de quebra, né? Trazendo o novo serviço da 99, né? Porque claramente você exatamente uma via, ação de quando live eu marketing. passei, gerou trânsito na região e tal. Que trânsito é esse? Um monte de motoqueiro. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí eu tava vendo um monte de bexiga amarela e o pessoal ali dentro e tal, não sei o que. Eles estavam, não era só ir lá e pegar, tinha uma ativação lá dentro com os parceiros, que era para arrecadar mais parceiros. Mas fatalmente, na hora que você vê, você fala assim, putz, tem 99 Food. Caramba, eu não sabia. Aí, ó, automaticamente, você fala, vou ver como é que é, vou baixar o aplicativo, vou testar e tal. Porque é uma ação com os parceiros, mas automaticamente você acaba sendo impactado por isso também, mesmo não sendo parceiro, né? E você falou uma coisa perfeita. Em quem é impactado com isso? Quando isso acontece, não necessariamente quem estava no ambiente digital. Quem já viu uma comercial na TV já foi impactado, quem estava na rede social já foi impactado, mas quem não, que é muita gente, foi impactado no trânsito, né? Então, quer dizer, é perfeito. E só para fazer um contraponto, né? Tava no centro de Santo André esse final de semana. E tem alguns lugares fazendo ativação. Mas tinha um açougue com aquele negócio de palhaço, com 2 chifres, que a gente fica até com medo de passar na frente. Isso também é um exemplo, talvez um exemplo bom. Ao que não fazer de live marketing. Não, que não fazer. Chegamos no momento aqui. Minha esposa morre de medo de palhaço, eu não vou entrar naquele açougue de jeito nenhum. Tô com a sua esposa, eu também tenho medo de palhaço. Então, eu ia fazer uma pergunta aqui. O que não fazer em live marketing? Dá 2 exemplos de coisas que insistem e que talvez o empresário diga que é uma ação de live marketing, mas não o é. O que não é? Puxa, você me pegou, porque eu gostaria de dizer o que não fazer, eu acho que é mais fácil para eu responder dentro das ações de live, mas fazer de um jeito errado, né? Que é não pensar no objetivo daquela ação. Acho que isso é o não fazer. Fazer por fazer, né? Hoje em dia é mais difícil esse tipo de coisa porque as pessoas têm tanta informação e são tão embasadas e buscam agências também, né? Porque muitas empresas não têm como buscar uma agência. Então, deixa eu fazer uma ação aqui com o meu time mesmo, né? E normalmente os times estão muito embasados hoje em dia, né? Difícil quem não esteja, mas acontece. Fazer, né? Então, é um investimento, um esforço enorme, né? E mal feito, sem um objetivo claro, sem uma ideia de como isso vai ter o pós, porque é uma coisa muito importante no nosso universo do live, principalmente nos dias de hoje, é o pós, né? Então, o pós-evento, o que eu vou fazer com aquilo que eu acabei de movimentar, né? Então, com esse público, com esses contatos aqui, né, fazer análise ali, quem eu tive respostas positivas, negativas, porque às vezes tem algum apontamento negativo, enfim,
Eu acho que é mais esse o caminho do que não fazer. Não é a última pergunta, que nossa última pergunta é clássica, tradicional. Maravilhosa. Tava tentando achar aqui o nome da empresa e o nome do empresário, mas eu vou achar isso em algum momento. O que acontece? Eu fui no Parque Tecnológico de São Caetano outro dia, tinha um evento de startups, mas startups maduras já. Tava inclusive o pessoal da Medei lá, Fernanda da Medei. Fernanda da Medei, e tinham dois, assim, e um deles é o seguinte, eu vou ter que buscar aqui o nome da empresa, porque seria um absurdo, foi um lapso mesmo não lembrar. Mas é o seguinte, eles têm um marketplace de materiais escolares, um marketplace para a escola e para os pais de alunos, legal? Legal. Então, assim, eles começaram com uma questão de agenda escolar e foi evoluindo. Para você ter uma ideia, chegou um dado momento que parte deles chegou a ser comprada pela Faber-Castell. Legal? Olha só. Eles compraram de volta da Faber-Castell. Olha o tamanho que está essa startup. Já é uma scale-up, né? E por que eu estou contando isso? O principal evento deles é a Bet Educar. Perfeito. Big evento de educação, certo? Exato. Quem é o público-alvo dele? Diretoras, diretores, coordenadoras e coordenadores pedagógicos. Legal, esse é o público dele. Só que na Bet Educar tem tudo, tem professor, tem consultor, tudo mais. O que ele fez no stand? Café, barista, acho que 2 baristas no café, legal? Fazendo o seguinte, café com 2, 3 tipos que você gostaria, escrevendo o teu nome na espuminha do café e tudo mais lá. Primeira questão, todo mundo tirava foto do café e postava nas redes sociais marcando os caras. Então já tem um awareness aí super legal. Perfeito. Só que o que ele fez? Ele falou assim, tempo contado no relógio. A fila que se fazia era uma fila que a pessoa, dela entrar na fila até ela pegar o café, dava entre 5 e 8 minutos. Legal? Que eu acho até um tempo pequeno para um café Sim, desse, relativamente rápido, né? Todo o time de vendas dele estava treinado para interagir com as pessoas de diversas formas para descobrir o seguinte: você é professora, professor? Você é coordenadora, coordenador? Você é diretor de escola? Olha que legal. Legal? Muito bom. Olha a conta do cara. Ele falou assim, no evento, passaram 18 mil pessoas nos 2, 3 dias de evento. Legal? Uma conta que ele fez lá. Ele falou que no stand dele passaram mais de 10 mil pessoas. Caramba, muito bom. Uau. Um aproveitamento muito bom da quantidade de pessoas. Absurdamente. Dessas 10 mil pessoas, ele identificou 2.500 coordenadores e diretores. Olha isso, que legal. Legal? E ele falou assim, o evento passou X semanas, o evento aqui, até esse momento já marcamos reunião com 75% deles. Olha isso. Isso. Que bom. É isso. Você entendeu? É isso. Então, Perfeito. assim, por que eu trouxe essa história? Você falou de maturidade das empresas que fazem live marketing. Daqui a pouco, se der tempo, a gente vai até puxar aqui uma questão do marketing, live marketing para B2B, tá? Boa. Mas você falou da maturidade das empresas que fazem live marketing, né? O quanto é possível essa medição de resultado? Nessa maturidade, você falou qual é o público, qual é a ação, qual é a experiência que eu quero transmitir. O quanto dessa medição de resultado para justificativa do investimento é possível e necessário fazer nas ações de live marketing? Eu acho que é totalmente necessário, porque todo mundo precisa saber, né, onde eu coloquei o dinheiro, né, onde foi aplicado o esforço de trabalho, né, que compreende desde o budget até o esforço das pessoas, hora ser humano, né? Então, totalmente mensurável e é importante medir. E, por outro lado, acho que se a gente colocar antes, né, o que a gente chama de pré-evento. Então, um evento, vou falar de evento pegando um pouco com base nessa história que você contou, que é sensacional. Pré, durante e pós. Então, assim, o pré-evento, a gente vai planejar ele e a gente vai colocar nesse planejamento o que a gente quer de retorno. Onde a gente quer o retorno. A gente quer, porque num evento a gente tem retorno de marca, certo? E dependendo das ações e da onde a gente vai levar as coisas, a gente pode ter retorno de negócio, né? Se for um evento voltado para isso, eu tenho uma sala de reunião, para esse evento eu tô com promoções nos meus produtos ou serviços, então assim,
eu vou convidar o público já com essa intenção e eu vou ter gente com esse objetivo lá. Então, vou ter alguém visitando o meu stand, querendo fechar negócio, porque eu já estou conversando, por exemplo. Fechar negócio, aproveitar a promoção daquele período da feira. Enfim. Então, assim, esse é o momento, né, que eu gosto de chamar de momento zero. Qual é o nosso objetivo com isso? Né? Então, o que eu vou medir? Marca. Foram 1.000 stories, 10 mil pessoas frequentaram. Dessas 10 mil, o que eu tirei do meu público-alvo, né? E aí tinha diversos públicos, tinha o influenciador e o tomador de decisão, inclusive. Né? Então, assim, e é uma coisa que se espalha. A gente está falando disso aqui, né? E nem somos diretamente, mas a gente está falando do case. E já estamos citando eles de novo. Ou seja, isso reverbera sem fim. Reverbera sem fim. Bem, voltando para negócio, então, esse é o primeiro. No final de tudo, que é o pós, geraram 70 reuniões. Eu lembro que isso, né, ele que já tinha centenas de reuniões online marcadas com todo mundo. 70% já tinha marcado reunião. Isso é um retorno de investimento. E é um jeito certo de calcular, inclusive no live. Não necessariamente a venda concretizada, mas o que a gente conseguiu de pulverizar. E depois é um trabalho que vai de formiguinha, aí, dependendo do segmento, dependendo de várias coisas, ciclo de venda e tudo mais, né? Quando a gente fala de produto é uma coisa, quando a gente fala de indústria, por exemplo, é totalmente outra. Mas esse é o caminho. É assim que se mede. E aí você vai ver lá o quanto o quanto a empresa investiu e o quanto ela teve de retorno de negócio fechado, se esse era o primeiro objetivo, ou enfim, vai atrelar o objetivo, né? Entendi. Aqui no Que Não Fazer em Venda, a gente fala muito de vendas B2B. Acaba sendo muito da nossa especialidade, Sim, né? É o meu caso também. Boa. Né? Às vezes, então, tem Então, boa, acho que já vamos alinhar rápido, fácil nisso. Às vezes a gente tem a impressão que somente ou prioritariamente as empresas B2C é que se beneficiariam do live marketing. Começo a entender que não, certo? Não. Então, assim, Exato. E aí, de novo, acho que é uma questão de percepção, maturidade, se pré-pós, né? Pré, durante e pós o evento. Mas quais são as dicas que você dá para essa empresa que... não, mas nossos negócios são consultivos, né? Nossos clientes aqui, o meu cliente é um cliente mais apurado, minha venda é uma venda técnica, né? Minha venda é uma venda consultiva. Onde e como você acredita que o live marketing pode impactar essa empresa dessa venda mais consultiva, dessa venda mais B2B? Perfeita pergunta, porque eu acho que é muito interessante para atrelar novamente ao universo do live marketing. Muitas empresas, e vamos falar de indústria, por exemplo, indústria de alimentos e bebidas, tem lá os seus setores que é o trade marketing. Sim. O trade nada mais é do que o marketing e vendas transformado numa coisa. Estou falando bem grosseiramente, viu, gente? Bem genérico assim, mas para me fazer entender com facilidade. O que seria o trade? O fornecedor do trade, no sentido de agência, é uma agência de live. Porque ali, esse é o universo. Então, assim, voltando para a sua pergunta, eu tenho um negócio e com quem... por que é importante eu falar? Com quem eu vou falar? Com quem é o meu cliente, meu primeiro cliente? Né? Eu sou uma indústria, meu primeiro cliente é o B2B, é o distribuidor. São esses canais, né? Que por isso que estão ligados ao trade marketing das empresas, porque é o trade que lida direto com os canais. Distribuidor, representante, lojista, né? Concessionário, enfim. Então eu vou falar diretamente com esse e não necessariamente com o público final. Sim. Ou então, que é o que acontece muito no trade marketing, eu vou criar dois caminhos. Então, o primeiro vou vender o meu produto para os canais de venda e vou munizar aí, vou dar suporte para esses canais venderem o meu produto para o público final dele. Então, se a gente falou de papelaria, né? Primeiro eu vou ativar as papelarias a comprarem o meu produto, o meu caderno. E também vou criar meios
desde campanhas e materiais de comunicação até suporte para que a papelaria venda para o cliente dele, que é o público final, que seria então é o B2B2C, Sim, né? sim. Então, esse é o universo, né? Então, quando a gente fala de B2B, o live está, eu diria, muito até ligado ao B2B, mais em alguns aspectos do que o 2C. Quando a gente fala de indústria, por Vamos exemplo, falar de que indústria. move muita coisa, né? Indústria não é só fábrica de carro, Tem muita coisa para ir. né? Eu Vocês tive sabem muito bem, né? eu tive recentemente na APA Show. Que é a Disney para uma Nossa. agência de live. Muito bom. E é É a verdade, Disney. eu participei de um painel de liderança, né, na convenção deles. Depois fui visitar a feira. Tigrão, você tem que ter 3 dias para visitar a APA Show. Nossa. Se você é do mercado dos caras, Sim. que é a Expo Center, para que você conhece, Expo Center Norte, os 3 pavilhões lotados, mais um pavilhão adicional que eles Nossa. fazem construção do zero. Eles fazem um túnel para você chegar lá no lugar lotado. Nossa. Lotado. É absurdo. incrível. É. E é muito incrível isso. Semana passada eu tive. Pra você ter uma ideia, olha só, esse programa está muito fresco. Nós estamos gravando na manhã do dia 25 de agosto e você está vendo na noite do dia 25 de agosto. Então está Muito bom. fresquíssimo esse programa. Semana passada eu tive num evento que chama Superbots Experience. Legal, um evento de chatbots e agentes virtuais, agentes digitais. E essa é uma empresa que eu tive bastante tempo próximo deles, que é a Fortix. Um abraço para os amigos da Fortix. E eles fazem lá a roleta do chatbot. Eu tenho Legal. roleta premiada, lembrei o nome. Então, o cara lê um QR Code, legal. Desse QR Code vai para um chatbot no WhatsApp, que ele conversa ali com o chatbot, responde umas 2 perguntas e o chatbot faz um processo de sorteio imediato. Ele no stand você tira um squeeze, uma agenda, um livro, né? Que inclusive é o livro que eu assino junto com eles, lá que é sobre o Mini Channel. Sensacional. Legal? Ou mais um outro prêmio, na hora. E aí o que eu percebo que é muito legal disso? Primeiro, eles, lógico, coletam o lead, Uhum. legal, mas já dão a experiência de como fica o chatbot Perfeito. através da ferramenta dos caras. Legal. Ali, que ele já a Yara, inclusive, Yara, o I e o Yara. A Que com legal. I maiúsculo, assim, legal. né, de Muito Yara bom. de inteligência artificial. Então, você conversa com a Yara digitalmente ali, já sorteia, a galera ali de vendas já interage, seu prêmio, tira foto, não sei o que lá. Esse é o mini channel no live marketing, é por aí que acontece, É por aí Jason? que acontece, é por aí que acontece. Como eu falei lá no comecinho para vocês, uma coisa que enriqueceu muito o live é a tecnologia. E como ela, nesses últimos anos, avançou muito e muito rápido, então tem muita coisa legal que dá para aliar, né, uma com a outra, né? Então, muita ativação, muita ação de ativação, misturando tecnologia e IA, né? É sensacional. Agora, Muito uma bom. pergunta, assim, a gente, pelas empresas que eu presto consultoria e tal, poucas agências, elas falam sobre isso com essa propriedade. Porque elas chegam com um discurso digital, ou um discurso papelaria, um discurso pouca ativação, e eu sinto que tem uma necessidade das empresas, que quando eles vêm falando assim, cara, eu quero ideia nova. E aí a gente fica pensando, tá, mas bicho, que eu vou fazer? E aí eu, com a minha cabeça de programação, né? Cara, vou montar uma planilha para pensar nessas ideias novas e tal. Pô, nunca vai sair um negócio desse. Aí eu vejo duas formas e 2 perguntas que eu preciso fazer. A primeira é, tá, eu sou empresário, eu não faço ideia como é que eu gostaria de fazer, mas agora entendi que existe um negócio chamado live marketing. Por onde começo? E segundo, como é que eu avalio que uma agência ela sabe mais sobre fazer isso? Eu acho, assim, primeiro de tudo, é uma oportunidade de ouro para mim estar aqui, porque realmente, quando é visto agência é agência. E pelo fato da tendência do mercado, como a gente até falou um pouco, eu usei uma palavra até forte, o brasileiro ficou obcecado pelas coisas, né? Porque a gente é assim, né? A gente abraça as coisas com uma força absurda, né? Então,
existem muitas agências de digital no mercado, né? Eu acho que hoje em dia eu ouso dizer que a maioria das atividades das agências está voltada para o digital e pelo fato de que o digital hoje é o que se mais faz, então é o que mais vende, é esse ciclo que vocês sabem melhor que eu. Então, para mim é uma oportunidade de ouro porque poder falar de live marketing, Legal. né? É legal. muito interessante porque realmente nem todo mundo conhece, mas todo mundo já, ou pelo menos a grande maioria, já viveu uma experiência de live, sem saber que ali foi uma agência que fez aquilo, tem uma estratégia por trás, tem uma inteligência, tem um estudo, né? Não é feito a esmo, não é feito de qualquer forma. Então eu acho que isso é maravilhoso. O que você me falou depois? A primeira Desculpa. pergunta é por onde o empresário começa então. e como que eu avalio a agência. Como o empresário começa por aquela questão que eu acho que é de entender a necessidade, procurar esses caminhos. Acho que dá para pensar assim, pô, o que eu já vivi que foi interessante para mim e que pode ser interessante para o meu produto e serviço, para eu aliar ele à experiência do público que me interessa. Então, por exemplo, eu fui na Chatbot, é isso que você disse? Superbots Experience. Superbot Experience, e vivi essa experiência que estou repetindo, ou como o pessoal contou lá no parque sobre a experiência da Beth Educar. Então, quer dizer, o que disso aqui é interessante para mim? Né? Não é só eu ficar aqui na tela, ou dá para eu pensar muito, muito expandido. E quando eu quanto cliente, falo assim, uma coisa nova é isso. Né? Porque nada supera o sentir, a experiência, né? Que é uma coisa que eu falo muito sobre emoção, porque eu, quanto agência, acredito muito nisso. Assim, emocionar, quando você vive uma emoção, ou seja, a experiência da emoção, ela fica grudada em você por muito tempo, que não para sempre, se for uma emoção afetiva e romântica. Mas, assim, de marca, ela vai ficar por bastante tempo. Então, se você colocar isso dentro, se colocar nessa posição, você consegue imaginar o que é possível e, assim, a infinidade de possibilidades para você colocar sua marca em linha com essas ações. E como escolher uma agência de live, eu acho que é interessante assim, tem que ter o contato com a agência, né? Ou a busca pela agência e dar uma olhada o que ela fez, ou o que ela tem feito, né? Às vezes, não, né? Tô falando o que ela fez, porque eu puxo a sardinha porque eu tenho 25 anos de história, Por mas favor. uma agência mais nova, que faça bons trabalhos, acho que é ter contato com essa agência. Então, eu vi aqui os trabalhos, o que ela realizou, o que ela vem realizando e vou conversar com essas pessoas, né? E aí, dentro disso, dá para entender, né, algo mais palpável, vamos dizer assim, porque é na conversa para entender se faz sentido com o que você espera, né? Então, alinhar a expectativa nesse sentido, né? O que se te toca, né? Acho que isso faz diferença, né? Excelente. Você traz muita questão, né? Qual é o que você espera, qual o objetivo do empresário, né? Mas uma coisa que eu concordo com isso, tá? Eu concordo com isso. Mas tem uma questão que sempre me chama muito a atenção, é que o empresário ou empresárias, eles vivem, às vezes, muito dentro de uma axologia, né? Eu acho que o meu cliente gostaria de ser impactado desse jeito. Eu acho que o meu cliente gostaria de ser impactado daquele outro jeito. Não tem um pouco ali também de sair da axologia e tentar entender o que realmente, como realmente o teu cliente pode ser impactado pelo teu produto, pelo teu serviço, para então pensar numa ação de live marketing para ele, sair do meu lugar de axologia e efetivamente pesquisar o que impactaria meu cliente, como fazer isso? Eu acho que sim, você tem razão também. Como fazer? Eu acho que é buscar uma agência, sabia? A própria agência Eu já acho vai que ter essa sim. experiência Sim, de como impactar. porque a agência pode te trazer algo ou te fazer pensar em algo, porque a gente está falando, sabe aquela coisa assim, deixa eu buscar fora do meu mundo aqui, né? Entendi. Porque o empresário fica muito preso, vocês lidam com isso diariamente, né? verdade. Muito preso ali, verdade. às vezes até numa coisa que não se fazer, né? Preso no problema, né? E não encontra a solução para as coisas, né? Mas fica muito fechado ali e às vezes alguém de fora vê uma coisa que você não percebeu, É verdade. né? E esse alguém como agência, ou vocês como consultores, enfim, a cabeça fica pensando nisso.
Então, às vezes, alguém te traz uma problemática e você tem uma solução que parece ser tão rápida, Nossa, é verdade. né? Que o cliente fala assim, nossa, mas eu nunca pensei nisso. mas é porque É cada isso um mesmo. tá em um papel mesmo, né? Então, acho que bater um papo com a agência faz sentido, sabia? Ou também, às vezes, olhar para dentro de casa, mas com outro olhar. Então, trazer ali o comercial, o marketing e falar, pessoal, o que vocês estão achando, né, que a gente está fazendo, que não está funcionando e como a gente pode fazer diferente, né? Entendi. Porque as pessoas têm contato com outras e isso vai trazendo, né? Ouvir bastante, acho que faz diferença, Vou né? trazer uma questão um pouco filosófica aqui, mas que Por acho que favor, conecta. por favor. Que maravilha. A gente vive num grande silo algorítmico. E às vezes eu olho assim, vejo uma foto de alguém e falo, nossa, mas ele foi numa feira, que feira sensacional aquela, caramba, não fiquei nem sabendo. Aí aparece um outro, nossa, que evento maravilhoso. Nem soube. Eu tô no meu silo. E cada um tá no seu silo. Exato. Mas quando eu faço um grande evento, e aí às vezes eu deixo de participar de alguns, porque eu vejo que ali não tá o meu cliente, porque teoricamente a gente vai ficar falando só sobre o nosso mercado. Eu quero ir num negócio diferente, eu quero ver, cara, eu quero participar de uma feira indígena tribal para ver o que os caras estão falando lá, velho. Eu quero ver um outro negócio. Como é que a gente faz e qual é o poder do live marketing para a gente poder vencer esse silo, sair, pular de um aquário e cair em outro? Isso, qual é a ferramenta que você diria, por exemplo, uma empresa que ela quer vencer esse silo e ir para um outro lugar? O live marketing seria um caminho, por exemplo, de eu furar essa bolha? Seria um caminho. Eu tenho um cliente, eu vou dar um exemplo de cliente que acho que faz todo sentido. Legal. A gente apresentando o planejamento para eles, a gente começou anual e ele falou, não vamos falar de ano. É muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Vamos falar de semestre. Então a gente já revisitou isso. Então, vamos falar de semestre. Estamos lá apresentando. Ele falou, sabe de uma coisa? Você me trouxe, tá perfeito, né? Mas assim, eu quero outras pessoas, outro público. Quero onde meu público vai estar, mas outros lugares. Porque aqui, todo mundo está aqui. Né? Então eu quero estar num lugar que não vai ter a minha marca. A pessoa vai lá e jamais vai esperar que a minha marca vai estar presente nesse ambiente. É o público-alvo, principalmente se tratando do público deles que é premium, é AA, que é um público bem difícil porque é um público que não se expõe, não aparece. Então, para você encontrar esse lead, falando em vendas, é muito complexo. Sim. Então, ele falou, o meu público vai estar lá, mas não espera a minha marca lá. E vai se deparar com a minha marca. Então, assim, eu acho que é meio isso também, né? Pensar um pouco que faça sentido por N motivos, mas ninguém espera. Esse surpreender também é interessante. E isso é live marketing, porque a gente vai fazer a pessoa viver uma experiência diferente. Inusitada, até. Inusitada. Num lugar inusitado. Exatamente. Puxa, eu tô aqui num Aras e não esperava ver... Vou dar um exemplo, né? Eu tô aqui num Aras e não esperava ver uma marca de carro aqui. Porque nós estamos falando de cavalo. Eu tô aqui no Aras e tem uma ativação da Ipioca, uma Por cachaça exemplo. de alto nível, cara. Exatamente. Não sabia nem que tem uma Ipioca que custou R$800. E tem, Exatamente. custa mais caro que isso. Mas você Exatamente. tá ali posicionado. Eu pensei nisso porque eu fiz a conexão de live marketing com o lifestyle da marca. Então, Exato. talvez seja importante eu exatamente entender isso. o lifestyle da marca e fazer a partir disso algumas ativações que vão trazer esse lifestyle. Perfeito. Hugão, e aí? Olha só. E o tempo passa demais. Você colocou o chatbot ali para alterar o nome. Muito bom. Assim, então, assim, amigo, chegamos naquele momento da pergunta clássica, né? Da pergunta tradicional do nosso programa. Bom, primeiro, daremos tempo para as considerações finais. Mas, amigo Jason Maia Leite, afinal de contas, o que não fazer em vendas? Bom, eu com tantos anos, eu posso ficar aqui mais um programa falando o que não fazer. Mas acho que uma coisa bastante interessante, que até a gente já falou um pouco sobre... o envelhecer ajuda muito para você se conhecer, né? Eu, por exemplo, posso responder o que não fazer me usando de exemplo. Eu sempre atuei à frente da agência, mas eu sou um publicitário, eu sou um criativo. E eu, por perfil, não sou um vendedor clássico, sabe? Aquele vendedor. O meu tipo de venda é diferente. E eu
ter identificado isso me ajudou muito, porque o que não fazer é você não entender, né, como você deve vender o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, né? E acho que isso é perigoso. E nos dias de hoje, inclusive, que é uma coisa que eu faço muito, porque acho que isso ajudou a perdurar o meu trabalho, porque não existe o meu negócio sem vendê-lo, né? É estar atualizado, ou seja, nos processos, nos modelos, porque as pessoas, quem compram o seu trabalho, seus serviços, mudam. Né? Eu, como uma empresa que foi durando muitos anos, então eu já passei por vários, né? Então eu já tive vou falar de geração, a geração X contratando os meus serviços, já tive os millennials contratando os meus serviços e agora eu tenho a geração Z contratando meus serviços. E eu sou um cara de 48 anos. Então, assim, se eu não estiver em linha com o que está acontecendo, não estiver ligado, eu vou ficar para trás, né? E não adianta, você pode ter uma entrega maravilhosa e uma experiência muito boa e ser muito legalzão, mas se você não souber vender, não vai adiantar. Muito bom. Olha só, senhoras e senhores, Jason Maia Leite com a gente. Pô, cara, prazer imenso. A gente se tromba nas questões do prêmio há vários anos já, se tromba nos eventos. Pô, mas é muito obrigado demais pela tua presença aqui. Eu agradeço muito. Para mim é maravilhoso. Eu ainda tendo o podcast, né? Tô sempre do outro lado. É muito bom falar aqui, falar sobre si, sobre o negócio, bater esse papo com um tema importante. Eu adorei. Não, inclusive é o seguinte, demais. Onde se acha Jason Maia Leite, que é com a Gax? Passa pra gente suas redes sociais, seu podcast, conta pra gente. O meu podcast é o Job da Hora, né? Então, _ @Job da Hora, não, @Job da Hora _ podcast. Boa. Para encontrar eu no podcast. Para me encontrar nas minhas redes pessoais é @Jason _ML, meu arroba do Instagram. Ou então da Gax Brasil, @Gax Brasil, está em todas as redes, é Gax Brasil. Então também fácil de achar o que a gente faz, o trabalho que a gente entrega com muito amor e carinho para os nossos clientes. Que legal, que legal. Olha, o sorriso presente do começo ao fim. Não é legal, né? É legal isso. Energia boa, obrigado demais aí pela tua entrega, obrigado por todo esse papo. Tenho certeza que é um papo que vai perdurar muito mais. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Com certeza a gente vai se encontrar nos caminhos da vida aí. Obrigadão, gente. Olha só, e para você, mais um Que Não Fazer em Vendas, aqui do dia 25 de agosto, certo? Então, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Semana que vem teremos mais um episódio. Semana que vem vamos falar sobre inteligência artificial aplicada em vendas. Não perca semana que vem o próximo episódio. E aqui, sempre com papos muito bons, né, Luiz? É isso aí, cara. Estamos ficando um papo cabeça, né? Não é? Que legal demais, gostei. Estamos ficando bom. Mas é porque eles gostam, aí a gente também gosta. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Semana que vem estamos aí de volta. Tchau, tchau.